Bom dia, meus queridos irmãos, como estão? Mais um domingo aqui com a graça de Deus, estudando a sua palavra, acerca dos seus ensinamentos, compartilhando isso com todos e aprendendo a viver de acordo com os preceitos de Deus, que Ele assim nos ajude. Nós começamos hoje uma nova revista, a revista Nossa Fé, com o tema O que é isso? Temas contemporâneos à luz da Escritura. Queria aproveitar e dizer para os irmãos que ainda não pegaram seu exemplar, que durante este domingo e o próximo, nós estamos entregando aqui na igreja. Então, seja no culto da manhã para o grupo de risco e oficiais ou culto da noite para todos os outros membros, os irmãos podem retirar direto comigo para a gente estudar isso junto e vocês terem o material. A revista não tem custo nenhum e tem no mínimo para um exemplar por família ou por casal, tá bom? Então, a lição de hoje, que nós começamos, a lição 1, vai falar sobre o que é liberdade. Antes de entrar no texto, nós vamos fazer uma oração. Pai bendito, nós te pedimos que ilumine os nossos pensamentos, aclare as nossas mentes para a compreensão da tua palavra, para que assim possamos viver o teu evangelho, frutificar, ó Pai, de acordo com o que o Senhor requer de nós. Nos abençoa e nos ajuda, porque somos fracos e falhos, mas é o teu Santo Espírito que nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos. Amém. Para começar, nós vamos fazer a leitura do texto base. Ele está lá em Romanos 6, verso 14. Contudo, eu vou ler todos os versículos, do 1 até o 14, tá bom? Livres do pecado e pela graça. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por fim, o verso 14, base da lição. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Esse é um versículo bastante citado, porém pouco estudado a fundo o que ele quer dizer, e é um texto que fala sobre liberdade, que é a aula de hoje, o que é liberdade. Nós vamos fazer uma breve introdução, depois vamos falar sobre a vontade não livre, que é a base dessa lição, depois a verdadeira liberdade dividida em alguns temas. A liberdade do poder do pecado, a liberdade sob a graça e a liberdade escravos da justiça. Depois nós concluímos e aplicamos a lição que temos aprendido. Bom, quantos de nós não já ouviu a frase a sua liberdade termina onde começa a do outro? Isso a gente pode colocar em exemplos no trânsito, nos relacionamentos interpessoais, nas leis civis, onde nós somos livres para agir, contudo não podemos invadir a liberdade do outro. Então ela parece ter algum tipo de limite. Alguns teólogos do passado, do século 10, 11, 12, falaram sobre liberdade. Dois deles foram John Scotus e São Tomás de Aquino, e eles falavam de forma diferente sobre o texto. Veja o que um diz. Um diz que a liberdade é a diferença entre
ter que seguir as leis para fazer algo livremente. Já o outro pensa que é fazer apenas o que você quer, sem ser limitado por nada, nem ninguém, a não ser você mesmo, que seria uma liberdade utópica, plena, né? Contudo, nós vemos aí dois teólogos falando de formas diferentes e tem outras visões, e nós de fato hoje vamos mergulhar nessa liberdade biblicamente falando. Afinal, o que é essa liberdade? É realmente agir fazendo o que eu quero, a hora que eu quero, me limitando por mim mesmo? Ou é a diferença entre as regras e fazer algo livremente? Isso existe um impacto, um problema, uma diferença? O que é essa liberdade? Esse texto de Romanos vai nos ajudar. Aliás, vários capítulos de Romanos falam sobre isso, mas principalmente os 6 e os 7. Capítulos 6 e 7, onde nós vamos nos basear. A primeira coisa que nós temos que falar, meus irmãos, é sobre a vontade não livre, né? Então, essa daqui vai falar sobre a nossa vontade humana. E nós vamos perceber de que desde Adão, onde nós chamamos de o pecado original, lá em Gênesis 3, com a queda, nós perdemos esse arbítrio, né? Essa liberdade de escolher entre o bem e o mal, onde de fato ele tinha ali. Porém, após a escolha do mal, a queda, essa liberdade foi perdida, né? Nós cremos que a nossa natureza está totalmente corrompida. Portanto, estamos sujeitos à ira de Deus. E temos diversos textos que vão citar. No próprio Romanos, Paulo diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado de um, os outros também vêm a sofrer. Esse é até um texto de Romanos 5, do 12 ao 14, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E aí nós vamos parar por aqui, porque o 14 ele já vai falar um pouco sobre a sequência do assunto. Aliás, vou ler agora com os irmãos, diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Na verdade, o 14 ainda fala sobre, a partir do 15 que muda a questão. Então aqui nós estamos falando do pecado que teve em Adão, de que toda a humanidade passa a ter, e a Bíblia diz por diversas vezes, e nós vamos ver aqui mais um exemplo de Paulo citando, de que nós somos incapazes de livremente escolher o bem. Porque se de fato tivéssemos o livre-arbítrio, soubéssemos o que é o mal e o bem, nós escolheríamos somente fazer o bem e já não haveria mais mal, já não haveria mais pecado em nossas vidas. Contudo, não é assim. Um texto muito conhecido de Paulo, lá em Romanos 7, no verso 19, vai dizer assim, ó: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o próprio pecado faz com que nós tenhamos pensamentos errados, com que nós falemos palavras torpes, que nós tomamos algumas ações ou medidas que não agradam a Deus, porque o pecado de fato nos domina, a nossa carne ela vem forte, né? Isso é sobre toda a humanidade, quando nós estamos falando sobre a vontade não livre do homem. Nós podemos dizer que essa vontade ela é escrava do pecado, né? Por mais que ela tente se livrar, você tente fazer o bem, eu quero fazer o bem, mas no fundo aquela raiz é maléfica. E essa é o panorama, o cenário, né, do homem caído, do homem sem Deus, sem o Espírito Santo, que é o que nós iremos comentar à frente, que realmente é o plano de Deus e a mudança dessa escravidão para a liberdade, né? A escravidão do pecado para uma liberdade dentro da justiça de Deus. Quando nós falamos sobre a verdadeira liberdade, a primeira coisa nós temos que falar sobre o pecado e o poder que ele tem, né? Aqui em Romanos 6, como nós lemos sobre o pecado e a graça, né? Paulo vai falar que nós somos libertos do pecado pela graça, né? E é nessa graça concedida por Deus, em Cristo Jesus,
que o crente vai possuir o ânimo e o esforço para lutar contra o pecado na sua vida em santidade. Então essa transformação que é feita no momento da regeneração pelo sangue de Cristo, né, através do Espírito Santo que atua em nós, através de nós, é que nós criamos de fato um ânimo de esforço para lutar contra o pecado, ter uma vida santa diante de Deus, né? Então a Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre o cristão, porque o salário do pecado é a morte, porém Cristo ressuscitou. Tendo ele ressuscitado, nós ressuscitamos junto, então nós já não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Ao contrário, nós ressuscitamos para a vida eterna e o Espírito Santo nos ajuda a progredirmos na santificação, né? Os santos de Deus já podem ser considerados livres para nós usarmos os nossos esforços ou os nossos membros como armas da justiça de Deus contra o pecado. Então, sabendo que nós somos caídos, porém o plano de Deus nos liberta, a partir de agora nós temos uma consciência trabalhada pelo Espírito Santo para agir neste mundo, né, usando a nossa arma da justiça de Deus para lutar contra o pecado, para lutar contra os erros, contra as forças das trevas, contra o domínio da carne. E essa é a missão do cristão, né? A verdadeira liberdade parte de um domínio sobre o poder que o pecado atua. A verdadeira liberdade, meus irmãos, ela está sob a graça. E aí vem a interpretação do texto 14, né? Que fala que o pecado já não tem domínio sobre nós, porque nós somos libertos. Pois nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. O que significa estar debaixo da lei e sim da graça? Irmãos, estar debaixo da lei significa que nós não estamos sujeitos à condenação que as transgressões da lei nos trariam. Então não quer dizer que as leis de Deus mudaram, que os 10 mandamentos caíram e agora Jesus salvou a todos. Não. As leis de Deus continuam. Contudo, elas são leis absolutas e nós sabemos praticamente impossíveis de serem cumpridas. Todas pela humanidade impossível. Só Jesus Cristo pôde cumpri-la perfeitamente. Quando o texto fala que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, é de que nós não estamos mais sujeitos a sermos condenados por causa dessas transgressões. Por quê? Através da graça, Deus nos olha através do sacrifício de Cristo. Ele nos vê de forma perfeita e santa como Jesus Cristo é, porque Ele nos lava do pecado. E isso é o pacto da graça. Esse pacto da graça, meus irmãos, ele não só traz o gozo das bênçãos terrenas, né, sobre o poder do Evangelho, mas ele também nos conduz a negarmos as paixões mundanas. Então não é porque Cristo morreu por alguém que esse alguém é livre para pecar. Não, ao contrário. Nós agora passamos a sermos conduzidos pelo Evangelho. E nós lutamos contra essas paixões mundanas que antes nos acorrentavam. Então quem foi liberto sobre a graça hoje já não luta, já não é mais condenado, né, pelas suas transgressões, porque Cristo salvou. Contudo, ele passa a lutar e a negar contra os vícios, a prostituição, todas as coisas que nós sabemos que o mundo está cheio, mas que não agradam a Deus, que não estão de acordo com os seus preceitos. E isso só mesmo o poder do Espírito Santo atuando em nós é que pode fazer, porque nós podemos com certeza acordar de que não temos capacidade ou condições, humanamente falando, de fazer isso por nós mesmos, mas é o próprio Deus que nos capacita. E a liberdade vai além disso, meus irmãos. Nós não só negamos as paixões humanas e lutamos contra o pecado, como nós passamos a desejar a glória de Deus. Nós passamos a desejar que o mundo conheça Cristo, a sua obra maravilhosa na cruz, o reino de justiça de Deus, a salvação dos pecados, a liberdade dos vícios, para você de fato viver uma vida de acordo com o plano de Deus. Então, essa liberdade faz-nos almejar a glória de Deus e o seu reino de justiça, faz-nos ter esperança no reino que há por vir. E por último, é importante nós dizermos que no grego a palavra escravo, né, e servo é a mesma coisa, né? Então a Bíblia vai dizer que quando nós nos livramos dos pecados, nós passamos a ser servo de Deus. Então eu deixo de ser escravo do pecado e ser escravo de Deus? Na verdade você passa a ser escravo da justiça de Deus. Então é como se a gente pudesse dizer uma escravidão boa, né? Nós somos escravos
aos preceitos de Deus, aos seus atributos, né? Essa liberdade, ela não vai nos livrar da natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa permanece, né? Contudo, vai nos livrar do poder condenatório, como eu já disse no ponto anterior, né? Nós somos livres da servidão do pecado através do sacrifício de Cristo e passamos a viver de acordo com o poder do Espírito Santo, né? Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem foi salvo, quem foi liberto do pecado, ele já não vive mais pelos seus próprios interesses, buscando bens e riquezas aqui, reconhecimento mundano, qualquer coisa que seja que agrade o nosso eu, que nos faça ser elevados, mas nós passamos a servir ao Senhor da justiça. Então, nossos atos, eles passam a querer glorificar a Deus, a mostrar o sacrifício de Cristo na cruz, né? A mostrar o quanto Deus é perfeito e mudou as nossas vidas. E é nisso que um verdadeiro escravo da justiça age. Nós não vivemos mais com o pecado nos dominando, mas sim com a justiça de Deus que nos orienta em cada passo, em cada decisão. E aí nós vamos concluir relembrando, né, em 4 pontos essa lição e depois aplicando. O primeiro é que a natureza do homem está corrompida, então nós não podemos tomar decisões sem influência do pecado, porque o homem é caído, está totalmente corrompido, caído da graça de Deus. Segundo ponto, que é a boa notícia do Evangelho, é que nós somos regenerados, né? E através de Cristo nós estamos libertos do poder escravizador do pecado. Então essa é a vida do salvo. Um salvo nada mais é do que um pecador comum que Deus tirou das trevas e trouxe para a luz e nos regenera e nos santifica dia após dia através do Espírito Santo, que é o ponto 3. Nós, depois de salvos, passamos a ser dirigidos pelo Evangelho e desejar agradar a Deus em obediência, de acordo com seus preceitos, seguindo a sua doutrina, as suas leis. E por último, é importante lembrar que nós vivemos sobre a graça, ou seja, o pecado não nos condena mais, contudo ele continua existente, então nós lutamos contra o pecado e passamos a servir a justiça de Deus. Para terminar, eu queria te levar a refletir em 4 pontos que diz assim: será que eu, cristão, tenho experimentado a verdadeira liberdade de Cristo? Ou eu permaneço escravo do pecado? Então, irmão, a verdadeira liberdade em Cristo, ela faz não te desejar mais as coisas que antes você desejava. Ela te faz a não empenhar os seus esforços nas coisas deste mundo que a traça e a ferrugem corroem, mas nos faz viver pensando no céu, investindo o nosso tempo, a nossa sabedoria, os nossos atos, tudo na nossa vida em prol do serviço do Reino, do crescimento da obra de Deus, na glorificação do seu nome. E mais uma reflexão é: será que a graça tem produzido os efeitos na minha vida? Ou eu tenho sucumbido, continuado a cair numa vida de pecado sem santificação? Então, se você foi salvo, você já não permanece no pecado, escravo dele, não tem mais a condenação por ele. Contudo, a graça, ela tem que produzir frutos. Será que você tem produzido frutos? Tem testemunhado Jesus Cristo? Tem sido um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão? Tudo isso de acordo com os preceitos de Deus? Tem agido de forma justa, reta, coerente? Tem sido fiel? Tem sido um bom amigo? São coisas que nos levam a refletir. Como os nossos vizinhos nos enxergam, os nossos familiares? Ou você tem sucumbido e o pecado tem tomado conta e tirado a sua vida de santificação? Se isso tem acontecido, a notícia é: corra, porque o tempo é breve, volte-se a Jesus Cristo, a sua palavra, alimente o seu Espírito Santo com a leitura bíblica diária e a oração, e assim volte ao processo de santificação, justificando assim a regeneração do Filho, através do sangue do seu sacrifício. Essa é a nossa oração, oremos. Pai Santo e bendito, a sua palavra nos conforta, mostrando que a humanidade está caída, o pecado domina esse mundo que jaz do maligno, mas nos confronta com a liberdade trazida pelo Evangelho. A boa nova do Cristo crucificado, porém ressurreto, que nos dá a liberdade verdadeira, que nos dá a salvação, que nos livra do poder condenatório do pecado, e nos leva ao Pai
a uma vida de santificação, produzida pelo seu próprio Espírito Santo que atua em nós, através de nós, nos fazendo, ó Pai, sentirmos culpados quando erramos, pedirmos perdão e passemos a acertar diante de Ti, que vivemos uma vida melhor a cada dia diante dos Teus olhos, segundo os Seus preceitos, procurando, ó Pai, seguir os Seus mandamentos, as Suas sãs doutrinas, ó Pai, agradando ao Senhor através do amor a Ti e ao próximo como a nós mesmos, ó Pai. Ensina-nos isso e abençoa cada irmão que se sentir fraco, decaído da fé, que esteja sucumbido, ó Pai, ao processo de santificação, que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai, arder em seus corações, que ele possa ser, ó Pai, alimentado a cada dia, que essa vida possa ser vivificada, não para que nós sejamos reconhecidos, mas para a honra e glória do Teu nome, santo e excelso sobre a terra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu para que nós tivéssemos vida, que nós Te louvamos e glorificamos nesta manhã. Amém. Que Deus te ajude, meus irmãos, e até a próxima aula. Um abraço e fiquem com Deus.